Vamos agora focalizar as ações e relações que conformam o corpo social ou político, bem comum ou exercício do poder. O que é política? O termo política vem do grego politele, que por sua vez deriva de polis, cidade de estados. Desse modo, se queremos entender o fenômeno político, devemos começar estudando os fenômenos sociais e analisando as instituições e as práticas das sociedades políticas existentes. Disso se ocupa boa parte dos filósofos e que deu origem ao campo de reflexão conhecido como filosofia política. Conceito de política. A aula política de Aristóteles é considerada um dos primeiros tratados sistemáticos sobre a arte e a ciência de governos, a polis, e, portanto, da filosofia política. Aristóteles entendia a política como uma continuação de ética, só que aplicada à vida pública. Formas de poder. O que é poder? A palavra poder vem do latim potire, posse, poder, ser capaz de. Refere-se fundamentalmente à faculdade, capacidade, força ou recurso para produzir certos efeitos. Talvez com base no sentido etimológico da palavra, o filósofo britânico Bertrand Russell tinha definido o poder como capacidade de fazer os demais realizar aquilo que queremos. Assim, voltamos à definição de poder, se levarmos em conta o meio do qual o indivíduo se serve para conseguir o efeito desejado. Podemos destacar três formas básicas de poder social: o poder econômico, o poder ideológico e o poder político. O poder político é em toda a sociedade desiguais. O poder supremo, ou seja, o poder do qual todos os demais estão de algum modo subordinados. As instituições que detêm o poder político. O termo Estado deriva do grego-latim de status, estar firme, e significa permanência de uma situação de convivência humana. Quem elaborou uma das mais conceituadas, mais conhecidas e debatidas entre os estudiosos do assunto foi o pensador Max Weber. No entanto, em dado momento da história da maioria socialista, a corrente machista contra a sua análise em qual tem sido a função do Estado. Na linguagem política contemporânea, tornou-se comum estabelecer a composição entre sociedade civil e Estado. Política na história. Por que e para que existe o poder político? Porque encontramos em toda parte um estudo que comanda e um povo que é comandado. Platão, o rei filósofo. O filósofo grego Platão, em seu livro A República, explica que o indivíduo possui três almas. Para ele, o indivíduo deveria alcançar um equilíbrio entre as três almas, princípios, mas um equilíbrio hierárquico, pois para filosofar a alma racional deve preponderar. Para Aristóteles, afirma que o ser humano é por natureza um ser social, pois para sobreviver não pode ficar completamente isolado de seus semelhantes. Ele explica também que a organização adequada à natureza humana é a polis, cidade. Encontra-se em realidade que existe naturalmente, e o homem é por natureza um animal político. As diferenças entre os habitantes da polis. Os cidadãos, homens de maior de 21 anos, nascidos de pai e mãe atencientes, os únicos que possuem o direito político de participar da democracia da polis. As mulheres não faziam parte desse grupo de cidadãos. Os metecos estrangeiros que habitavam Atenas não tinham direito político, e os escravos. Entre os filósofos da Roma antiga, a teoria política passou a privilegiar formas do bom príncipe, educando de acordo com as virtudes necessárias do bom desempenho da função administrativa. Maquiavel, a lógica do poder. O filósofo italiano Niccolò Maquiavel é considerado o fundador do pensamento político moderno, uma vez que desenvolveu sua filosofia política em quadro teórico completamente diferente do que tinha até então. Maquiavel respondeu à política que tem como objetivo a manutenção do poder. Bourdieu, direito divino. Jurista e filósofo francês Jean Bourdieu defendeu em sua obra a República e o conceito do soberano perpétuo e absoluto, cuja autoridade representa a imagem de Deus na terra. Teoria do direito divino dos reis.
Nas mesmas linhas do pensamento de Santo Tomás de Aquino, Jean Bodin afirmava ser monarquia do regime mais adequado da natureza e das coisas. Argumentava que a família tem um chefe do pai. Hobbes, o Estado soberano. O primeiro grande contratualista foi o filósofo inglês Thomas Hobbes. Em sua investigação, concluiu que o ser humano, embora vivendo em sociedades, não possui o instituto natural de sociabilidade, como afirmou Aristóteles. Guerra de todos contra todos. A consequência óbvia dessa disputa infindável entre os seres humanos em estado de natureza teria sido o surgimento de um estado de guerra e de matança permanente das comunidades primativas. Locke, o Estado liberal. Assim como Hobbes, o filósofo inglês John Locke também refletiu sobre a origem do poder político e sua necessidade de congregar os seres humanos, que em estado de natureza viviam isolados. Para evitar esses problemas e que o Estado teria sido criado, sua função seria a de garantir a segurança dos indivíduos e de seus direitos naturais, como a liberdade e a propriedade, conforme expõe Locke.